Nós que somos nascidos, defendemos o nascer. Brasil sem aborto, viva a mamãe e o bebê. Somos todos pela vida, vida desde a concepção. Brasil sem aborto, vida sim, aborto não. 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 Está começando mais um Papo Espírita aqui pelo Instagram, sua diária, trazendo a importância da vida. Nós que somos nascidos, defendemos o nascer. Brasil sem aborto, viva a mamãe e o bebê. Somos todos pela vida, vida desde a concepção. Brasil sem aborto, vida sim, aborto não. 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 É isso, sejam todos bem-vindos ao Papo de Espírita. E cantamos essa música porque hoje é o dia 8 de outubro, o dia do nascituro, dia nacional, podia dizer dia mundial, dia estadual, dia municipal, dia distrital, o dia do nascituro, não tem local. Em qualquer local que você souber que existe um ser humano concebido ainda não nascido, é o dia do nascituro, aquele que vai nascer, está pronto para nascer. Como diria Jérôme Lejeune, o grande geneticista francês, descobridor da síndrome de Down. Olha que interessante, o cara descobriu a síndrome de Down, um gênio. Jérôme Lejeune, geneticista francês, o médico que disse: a vida começa na concepção. Se, olha a palavra de Jérôme Lejeune, francês, se o ser humano não for um ser humano quando ele é concebido, não seria depois, porque nada é acrescido a ele. Quando se junta o óvulo com o espermatozoide, ali já há um ser humano como eu e você. Um ser humano que precisa apenas se desenvolver para ser humano. E, obviamente, nascer como você nasceu, como eu nasci. Hoje é um dia muito importante. Um dia em que você e eu sabemos, existimos, mas também precisamos fazer com que os outros nasçam e existam. Entendemos que algumas pessoas invejam o nascimento na sua vida ou com alguém da sua família com uma dificuldade, principalmente se foi alguma gestação proveniente de alguma dificuldade, de um estupro, de algo que a gente podia dizer, digamos assim, abominável. No entanto, a vida deve prevalecer sempre. A melhor opção é a vida. Citando mais uma vez Jérôme Lejeune, se não há pena de morte para o criminoso, por exemplo, para o estuprador, por que ter a pena de morte para uma das vítimas, que é, se podemos chamar assim de vítima, que é o bebê que vai nascer? Porque vítima, na verdade, é a mãe, né? Que sofreu da violência, que deve ser respeitada. Toda mulher deve ser respeitada, preservada, admirada, cuidada, amada. Toda mulher, sem exceção. E, obviamente, que todos nós devemos respeitar todos os seres humanos, especialmente as mulheres, porque elas são a fonte de toda a vida, partindo de Deus. Né? Obviamente que a vida vem de Deus e é através da mulher que nós conseguimos vir ao planeta, encarnamos, entrando no corpo físico. A mulher é a porta que abre o mundo espiritual para o mundo físico e nos traz aqui. Eu costumo brincar que a importância do homem também existe, porque o homem é a maçaneta. Sem a maçaneta não tem como abrir a porta. E nós precisamos então de estar juntos, homens e mulheres. O óvulo e o espermatozoide, o cromossomo masculino e o cromossomo feminino juntos para tornar a vida física possível para o espírito que vai encarnar. Quando você estuda mais a doutrina espírita,
Você percebe que a gente diz homem ou mulher no sentido da encarnação, porque o espírito imortal tem a polaridade masculina e a polaridade feminina. Ele vai reencarnar no corpo feminino ou masculino, ou com outra tendência nessa vibração. Para quê? Para experienciar, para crescer, para evoluir. Mas na verdade ele é um ser uno, porque Deus não faz nada mais ou menos nem pela metade. Nós precisamos, acima de tudo, perceber que a vida é um dom de Deus e só Ele pode dispor. A vida é um dom de Deus e só Ele pode dispor. E a importância de nós, enquanto espíritos imortais, reencarnarmos para evoluir, está muito bem dita naquele grande e famoso histórico diálogo que teve Jesus com Nicodemos, às escuras, lá à noite, na madrugada. Nicodemos, que era um doutor da lei, conhecido, professor de Jerusalém, já conhecido mesmo em Israel. E o que é que acontece então com o nosso querido Nicodemos? Ele percebeu, sabia, tinha certeza que o Messias tinha chegado. Até por conta mesmo da libertação espiritual que houve com Maria de Magdala, com Madalena, que ele, Nicodemos, chamado a intervir, não conseguiu resolver nada, porque não era para ele não estava preparado para aquilo. E era a participação do Messias, de Jesus, nosso Senhor, naquele momento que traria para todos nós essa mulher maravilhosa chamada Madalena, ou Maria de Magdala. Jesus então liberta ela daquela influenciação espiritual e traz ela para o seu, discipulado. Quando Nicodemos percebe isso, sobe, descobre que houve isso, ele busca de todo jeito se encontrar com Jesus. E através do contato com seus discípulos, ele consegue se encontrar com Jesus. E no diálogo com o mestre, Nicodemos simplesmente não sabe nem o que perguntar, ele fica sem jeito. Quem está assistindo, por exemplo, quem pode assistir, quem já leu e quem quiser assistir a série The Chosen, THECHOSEN, The Chosen, você pode baixar o aplicativo no Play Store e você pode assistir gratuitamente essa série. Eu e minha esposa, por exemplo, acabamos de assistir a segunda temporada. Até agora são 4, mas serão 7 temporadas, falando então dos escolhidos por Jesus. Você que está assistindo agora, você que vai assistir depois, você que nos está dando a alegria de assistir o Papo de Espírita, sabe disso. Que, como disse Jesus, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então nós precisamos nos escolher para seguir a Jesus. Para quem sabe sim, ter uma felicidade de verdade, plena, real, não ilusória. Porque a felicidade baseada na aquisição de bens materiais, a felicidade baseada no poder, na projeção social, na fama, toda ela é temporária e é ilusória. Porque a felicidade não são nas coisas externas. As coisas externas, o ambiente externo serve simplesmente para nos orientar na caminhada no planeta. Para nós vivenciarmos situações de aprendizado uns com os outros. Situações de aprendizados nem sempre agradáveis. Situações muitas vezes desagradáveis, mas todas elas, sem exceção, são situações de aprendizado. Nos tira muitas vezes da zona de conforto e nos traz para uma zona do aprendizado. Essa zona do aprendizado pode ser uma situação fácil ou difícil, mas é uma situação de aprendizado. Foi o que aconteceu com Maria de Magdala, com Madalena, quando passou por toda aquela situação de aprisionamento espiritual, por ter se entregado durante muito tempo aos prazeres da carne. E ela é libertada por Jesus, que influencia a busca de Nicodemos por ele, que vai até Jesus. E dialogando com o mestre, Jesus diz para ele: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo, meus irmãos, pode ter vários sentidos para cada um. Na visão espírita, numa visão espírita que nós estamos, porque eu sou apenas um estudante da doutrina espírita, eu não tenho a visão espírita, porque eu não sou o representante maior da doutrina espírita, na verdade é Jesus. Numa visão espírita, o nascer de novo, baseado nos estudos da doutrina espírita trazida por Allan Kardec e ampliada pelo Chico Xavier, com Emmanuel e os demais espíritos, bem como por Leon Denis e todos aqueles que colaboraram e colaboram com esse crescimento espiritual no planeta. O que é que nós podemos trazer? Nascer de novo, nesse sentido, é reencarnar. Ou seja, quando a gente desencarna, vai para o mundo espiritual, há toda uma preparação, uma análise,
um exame do que acertamos, do que erramos, para onde precisamos ainda caminhar, o que precisamos corrigir para alcançar a felicidade plena, a perfeição, o reino de Deus em nós, que é o amor, sentimento maior vindo de Deus, e a sabedoria, que é o conhecimento utilizado para o bem, o conhecimento usado com humildade. Então, o amor e a sabedoria, segundo o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, são as asas que nos levarão para Deus. Levarão para Deus o amor e a sabedoria. Por isso que, nesse dia de hoje, 8 de outubro, dia do nascituro, ser humano concebido, ainda não nascido, nós precisamos estar cientes de que todos nós já passamos por ser, já fomos um nascituro, um ser humano concebido, ainda não nascido, por isso nascituro, está pronto para nascer. Todos nós já passamos por isso e vamos passar muitas vezes, até não precisarmos mais reencarnar, até termos alcançado a evolução espiritual apontada por Jesus para nós, a pureza de coração, e aí não precisaremos mais voltar para o planeta reencarnado. Podemos voltar sim, no sentido de missão. Por ora, estamos num planeta de provas que despertam as nossas potencialidades, que testam as nossas conquistas, que despertam outras conquistas, assim como também estamos num planeta de expiação. Estamos passando por o que fizemos os outros passarem, seja nessa encarnação ainda ou encarnação passada. Quando nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo é o manual de interpretação do Evangelho de Jesus. Não é um Evangelho à parte, é o Evangelho trazido com todas as normas, tá? Para interpretar o Evangelho de Jesus, segundo os ensinamentos de Allan Kardec, esse grande educador francês, que nos deu a honra e a alegria de trazer para nós a missão, recebeu a missão de Jesus, de trazer para nós simplesmente a ampliação do conhecimento de Jesus, através dos canais espirituais. Então você e eu, meu irmão, que já passamos pela fase de nascituro, que no futuro voltaremos a ser nascituro novamente, devemos defender sempre a vida. Sempre. Porque eu e você poderemos um dia, no futuro, estar querendo reencarnar e ser impedido pelas pessoas que estão tão materializadas no planeta, que ainda estão com uma visão tão caótica, tão pequena, tão pobre, que só enxerga o próprio umbigo, o próprio nariz, e ao invés de enxergar naquele nascituro, um ser humano que precisa nascer, um espírito que precisa encarnar, muitas vezes enxerga apenas um amontoado de células e acha que pode descartar, que pode abortar. Não é? Claro que nós sabemos que no direito brasileiro, no direito penal brasileiro, o aborto decorrente do estupro e o aborto necessário quando a vida da mãe corre perigo, a lei permite. Fora isso, minha gente, fora isso, não há outra situação que possa ser pensada em aborto. E olhem só, que hoje, atualmente, no Estatuto do Nascituro, já há até previsão de não precisar mais trabalhar com a hipótese de aborto para o estupro. Por quê? Porque a pessoa deverá receber todo o apoio, uma vez aprovado o Estatuto, todo o apoio que se faz necessário, psicológico, financeiro, para que ela gere aquela vida, e aquela vida, se ela não quiser ficar com ela, dê para adoção. Quantos e quantos casais sabemos nós que existem, que querem ter um filho ou uma filha e não tem condição? Muitos casais. Então, ao invés de pensar em abortar, por que não doar para que seja adotado? Por que não doar para adoção? É uma possibilidade muito importante. Então, você e eu que estamos assistindo aqui, respeitando todos os entendimentos contrários, os entendimentos diferentes nossos, que não defendem a vida em todos os extremos, respeitamos esses entendimentos, mas acima de tudo, nós nos proclamamos como aprendizes de Jesus e consideramos-nos como defensores da vida, porque a vida é um dom de Deus e só Ele pode dispor. Dia do nascituro, parabéns a todos aqueles que amam, que cuidam, que velam pela vida, todos os movimentos pró-vida do Brasil, todos eles estão de parabéns, porque hoje no Brasil todo nós tivemos as caminhadas pró-vida. Aqui em Alagoas, inclusive, também teve, lá no corredor Vera Arruda. Muitos lugares tivemos a caminhada pela vida. Estão todos de parabéns. Vida sim, aborto não. Vida sempre, porque a vida é um dom de Deus e só Ele pode expor. Olha, entrou agora aqui
Vem entrar aqui o meu querido amigo e irmão Gustavo. Gustavo é um exemplo de abnegação e dedicação ao nosso Papo de Espírita. E ele é um dos apresentadores desse programa. Eu vou chamar o Gustavo, se ele puder entrar, né? Vou fazer o convite, se ele puder entrar, ele vai participar comigo a partir de então, ok? Vou ver o Gustavo aqui, vou convidar você, Gustavo, se quiser participar conosco. E saudando a todos que aqui se encontram, né? Os que vão assistir, os que vão participar conosco. Nosso querido Gustavo. Boa noite! Boa noite! Diga aí, esse cara já chega agitando e mexe o celular e balança a câmera. Ou seja, é vida, é movimento, é Gustavo na área! É Gustavo na área! Diga aí, meu irmão, tudo em paz? Saudades de você, viu, cara? Saudades, viu? Nunca mais a gente fez a live junto, foi? Foi. Mas lembre, essa live de domingo, nossa, o Papo de Espírita, todo mundo sabe, tem apresentador, todo dia um apresentador diferente, não é? Todo dia. Nós começamos no meio da pandemia, estamos até hoje vigorando, né? Todo dia tem live do Papo de Espírita a partir das 19 horas. E dia de domingo, substituindo a nossa querida amiga e irmã Rosângela Maciel, lá de Minas Gerais, porque está com os desafios pessoais e familiares muito importantes para poder participar agora, mas já disse que a cara está aberta por os autores do domingo, apresentadores do domingo. Se a Rosângela voltar, eu e o Gustavo vamos arrumar outro dia e vamos continuar junto essa dupla que está dando certo. Gustavo, vou passar a palavra para você fazer a prece, a nossa prece aí, Gustavo. Eu não fiz ainda, eu comecei já falando do dia do nascituro. Aparecida, diga aí, todo mundo se esconda não, mulher, apareça! A senhora é bem-vinda sempre! Boa noite! Gustavo, tudo bom? Como é que tá a senhora? Tô bem, tô rouco. Mas tem nada não, mãe rouca ou não é mãe. Rouca ou não, mãe é mãe. Um prazer falar com a senhora, viu? Vamos ouvir a prece agora do Gustavo. Tchau. Um beijo na família. Que dia é bom que vamos agradecer ao mulher literária, ao mulher de Caxias, que Carlos, que Guilherme, que a gente depois Santa Carlos, e esse que tinha minha empurrar um canário e beber os filhos. A Maria seria fico fico. Fico como mulher. E fico como mulher. Maria por Deus. Olha para que viu pegar. Aí vai para assim. Assim seja, amém. Assim seja, amém. Olha só, meu querido amigo Gustavo, sei como você chegou agora, né? Nós chegamos mais cedo, já falamos um bocado, né? Sobre a nascituro, que é o dia de hoje, dia 8 de outubro, tá? Aí eu queria saber o seguinte: se você tiver alguma coisa mais para falar, beleza. Se não, eu vou parar por aqui, já vou considerar que a sua prece foi a prece final. O que é que você me diz? Pode ser? Pode ser? Você sabe que eu tenho duas figurinhas aqui em casa, né? Para minha irmã que é especial, eu tenho um casamento que eu tenho que tomar conta com a minha esposa e hoje é domingo. Beleza? Quer dizer alguma mensagem aí? Pode ficar à vontade que eu aguardo. Quer trazer alguma mensagem antes da gente encerrar? O importante
vida será como a gente sabe que tem criança que nasce e com pouca hora, pouco dia, é mãe. E a gente come vida, sabe? Aí por coisa, porque fico passa por aqui e que a gente pode botar pra fazer banco, porque se a mãe da vida é porque é que não pode e é que não pode. Caramba! Você tinha que aparecer mesmo para dar essa final, hein, cara? Você não é brinquedo, não, hein? Parabéns, ó. Adorei! Eu não vou falar mais nada. Depois que o Gustavo diz umas palavras, eu só posso dizer assim: fui!